Fala, pessoal! Bora mergulhar num daqueles debates que nunca morrem na academia. Para ter o máximo de desempenho muscular, qual é a melhor pedida? Um prato com foco em carne ou um totalmente à base de plantas? Bom, a ciência resolveu entrar nessa discussão, e o que ela descobriu pode te surpreender. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Por muito tempo, a gente ouviu que proteína animal era o caminho, era quase uma regra. Mas, de repente, começamos a ver mais e mais atletas de elite migrando para dietas vegetarianas e, será que a história não é bem assim? Então, para tentar botar um ponto final nessa dúvida, ou pelo menos trazer dados concretos para a conversa, um estudo bem rigoroso publicado na superconceituada revista Nutrition decidiu colocar as dietas frente a frente. Vamos dar uma espiada no que essa investigação revelou? Olha só como foi a montagem do experimento. Eles pegaram 36 homens que já eram treinados, ou seja, já pegavam pesado, e dividiram a galera em 3 times. O primeiro, dos onívoros, a turma que come de tudo. O segundo, dos lacto-ovo-vegetarianos, que não comem carne, mas consomem ovos e laticínios. E o terceiro, dos vegetarianos estritos, que não consomem nada de origem animal. E aqui vem um detalhe importantíssimo. Todo mundo, sem exceção, recebeu suplemento de creatina. Isso foi para nivelar o jogo, já que a creatina vem principalmente da carne. O desenho do estudo foi super cuidadoso. Não foi coisa de um dia só, não. Envolveu 2 visitas ao laboratório para garantir que todos os dados fossem o mais precisas e confiáveis possível. Então, na primeira visita, foi mais uma preparação. A galera respondeu questionários, fez avaliação da composição corporal e, claro, se familiarizou com o equipamento do teste. Já na segunda visita, o bicho pegou. Depois de um bom aquecimento, eles foram levados a um exercício até a exaustão total. Era para dar tudo de si mesmo. E que equipamento era esse? O tal do dinamômetro isocinético. Pensa assim, é tipo uma máquina de musculação high-tech, super inteligente. É o que a ciência do esporte considera o padrão ouro para medir performance. E ela não mede só força bruta, não. Ela mede de tudo. Potência, resistência, velocidade. Ao todo, são 17 parâmetros diferentes. É um raio-x completo do músculo em ação. Ok, preparação feita, testes executados, chegou a hora da verdade. Quem se deu melhor nesse duelo? Vamos mergulhar agora nos resultados. E logo de cara, a primeira grande surpresa apareceu nos testes de força e velocidade. Os grupos vegetarianos, tanto os lacto-ovo quanto os estritos, simplesmente levaram a melhor. Eles geraram mais força máxima, o que os cientistas chamam de pico de torque, e além disso foram mais rápidos para chegar nessa força máxima. Já o grupo onívoro, eles não mostraram nenhuma vantagem nesses quesitos. E para deixar isso ainda mais claro, dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra a força em relação ao peso corporal de cada um. Repara bem na barra do grupo SV, dos vegetarianos estritos. É visivelmente mais alta. O que isso quer dizer? Que quilo por quilo, eles foram os que geraram mais força. É um resultado bem impressionante. Ah, mas calma que o jogo não tinha acabado. Quando a análise mudou para potência, para explosão muscular, a história virou. Aí sim, o grupo onívoro se destacou. Eles mostraram mais capacidade de gerar potência e de realizar um volume maior de trabalho durante o teste. Agora, na resistência à fadiga, a briga foi mais acirrada, mas com uma leve, bem leve, vantagem para os vegetarianos de novo. Então, para a gente não se perder, vamos resumir o placar. Essa tabela mostra tudo bem direitinho. Força e velocidade, ponto para as dietas vegetarianas. Explosão e potência, ponto para a dieta onívora. E resistência, uma pequena vantagem vegetariana. Ou seja, não teve um nocaute. Cada dieta mostrou ter seus pontos fortes. Ok, os resultados estão aí. Mas a pergunta que fica é, por quê? O que na biologia pode explicar essas diferenças? Agora a gente vai fundo para entender o que acontece dentro do nosso corpo. E os pesquisadores têm algumas hipóteses bem interessantes. Primeiro, dietas à base de plantas tendem a ser mais ricas em carboidratos. Mais carboidrato significa mais glicogênio no músculo, que é o nosso combustível de alta octanagem. Mas não é só isso. Elas também são uma bomba de antioxidantes e fitoquímicos. E esses compostos podem melhorar o fluxo sanguíneo, levando mais oxigênio e nutrientes para os músculos. Isso poderia explicar a vantagem na força e na velocidade. E olha, não sou eu que estou dizendo, essa citação é dos próprios autores do estudo, é a conclusão deles, preto no branco. Os resultados indicam que os padrões alimentares vegetarianos estão associados a uma maior força e velocidade de movimento mais rápida. É uma afirmação bem forte, vinda direto da fonte.
Certo, depois de toda essa análise, o que a gente tira de lição? O que isso muda na prática para quem treina e se preocupa com a alimentação? A grande mensagem, no fim das contas, é a seguinte: uma dieta vegetariana bem feita, bem planejada e com a suplementação correta, não só não atrapalha a performance muscular, como pode até dar um upgrade em aspectos super importantes, como a força e a velocidade. Aquele velho mito de que sem carne não dá para ser forte, bom, parece que a ciência está mostrando que a história é um pouco diferente. E tudo isso nos deixa com uma última provocação para pensar. Se a gente consegue, ajustando o que come, otimizar características tão específicas do nosso músculo, será que estamos só no comecinho de uma nova era para a nutrição esportiva? O que será que vem por aí nessa busca pelo limite do desempenho humano? Fica aí a pergunta no ar.